Bom dia, gente! Segunda parte. Segunda parte dos Story Cubes. Eles já estão aqui separadinhos, esperando vocês pra gente continuar o papo. Vamos lá. Cadê a galera? Não repara no meu terçol, gente. Aí, começou a chegar. Oi! Tudo bem? Tô com cara de cansada hoje, gente. Bebendo aqui um cafezinho. Oi, Camila. Oi, mãe. Oi, Samantha. Bom dia, gente. Júlia, Mandy, Amandinha, minha lindinha. Então, oi, Sandro. Eu pegando aqui de onde a gente parou, pra gente continuar, pra ver se dessa vez eu consigo dar conta, né, da quantidade de informação sem a live encerrar. Oi, gente, bom dia. Oi, Júlia. Sérgio, tudo bem? Vamos lá, gente, vou contextualizar para quem não estava aqui da última vez. Então, a gente começou falando sobre storytelling, sobre os benefícios de storytelling, tanto no mundo corporativo quanto dentro da sala de aula. E como a sala de aula precisa ir trabalhando com isso, já que o mundo corporativo está pedindo cada vez mais habilidades de contação de história. E é um assunto que se relaciona com qualquer disciplina, tá? Não mora só dentro da sala de aula de língua estrangeira, nem de língua em geral. Então, professores de qualquer disciplina podem se ligar nessas dicas que vão ajudar muito na sala de aula de qualquer disciplina. Tanto de ensino infantil, quanto de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, qualquer idade, terceira idade, qualquer idade pode se beneficiar de contação de história, ok? Então, a gente parou no 16º uso dos Story Cubes, que estão aqui. Falamos de 16 usos dos Story Cubes que eu tirei de um artigo. Esse artigo aqui, the HSP Mom, 20 Ways to Use Rory Story Cubes. E esse artigo já foi enviado na newsletter para quem conseguiu se inscrever até o fim do dia do domingo passado, porque as lives são dominicais e as newsletters acompanham as lives. Então é assim que funciona para quem ainda não recebeu a primeira parte. Assim que a gente faz a live, eu dou até o e-mail automático até o final do dia. Quem tivesse inscrito na newsletter até o final do dia, vamos dizer por volta de 10 da noite, ok? Ele dá o dia para você assistir a live, gostar, se inscrever na newsletter e receber o material. Esse material que a gente falou na live passada já foi enviado. Quem ainda não tinha se inscrito, foi se inscrevendo durante a semana, vai receber, não se preocupe, vai receber agora 2 e-mails, o da semana passada e essa, ok? E o dessa semana. Então é assim que funciona. Uma colega minha se inscreveu, não recebeu ainda, posso encaminhar o e-mail que eu recebi? Pode, não tem problema encaminhar o e-mail que você recebeu para um colega seu, sem a pessoa se inscrever na newsletter, mas sempre pedindo para a pessoa se inscrever para ela poder receber os próximos e você não ter que ficar encaminhando sempre, ok? Então peçam para os colegas se inscrever, me marquem nas publicações que vocês fizerem usando os cubinhos, seja com as dicas que eu dei aqui ou novas formas de usar. Por favor, me mostrem novas formas de usar. Eu quero que essa conversa se estenda. Peraí, vamos aumentar o som. Vamos lá. Tá bom o som agora, gente? Mãe, tá baixinho ainda? Tá tranquilo? Eu tô
Tô sem fone, mas se quiser eu boto um fone. Só pra não ficar cheio de cabo aqui. Eu vou esperar vocês responderem. Se qualquer coisa, eu aumento mais. Quer dizer, eu não sei como eu aumento mais, mas eu vou tentar aqui. Então, a gente falou do uso básico dos cubinhos. Então, para quem não estava aqui na semana passada, são esses cubinhos aqui, ok? Cada caixinha dessa custa cerca de R$50, mas você não precisa gastar esse dinheiro para começar a experimentar os cubinhos, ok? Então tem o outro aqui, que é o... Sandro, sonho de consumo fazer uma live com a minha mãe assistindo. Minha mãe é professora, Sandro. Minha mãe tá aqui por mim, claro, pela filhinha linda, mas também porque ela é professora e ela é coordenadora pedagógica, então... E já chamou as amigas, maravilhosa. Então, ó, mostrando de novo, eu tenho 2 sets de cubos físicos, tá? E o aplicativo, deixa eu abrir aqui, que eu esqueci de abrir. O aplicativo custa R$6. Então, cada caixinha R$50 e o aplicativo R$6. Esse aqui é o original, é o básico. Peraí, propaganda. Gente, tem um Story Cubes de Batman agora. Olha isso. Novidade aqui, exclusiva da minha live. Só aqui você saberia disso. Então... Esse aqui é o original, são os cubos sem tema, ok? Eles têm imagens de temas variados. E aí você roda aqui, ou sacode. E aí você pode arrumar como você quiser, pode virar eles de cabeça pra cima. Vamos lá, é aqui na setinha. Ó, virou todo mundo de cabeça pra cima. Se você segurar e apertar, ele organiza na grade, ok? E aí pronto, você começa a contação de história da maneira que você preferir, dentro da sua sala de aula, ou na sua empresa, ou com a sua família, ou na terapia, ou para compor uma música, ou para escrever seu próximo poema. Pode ser usado de 500 mil formas, dependendo do seu objetivo, tá? A gente ainda está focando aqui nos usos para sala de aula, que é a minha área de atuação. Mas eu uso também com família, com amigos, no barzinho, depois de umas 5 cervejas aqui sai cada história maravilhosa. Melhor até do que a gente, às vezes, consegue criar preparando uma aula, que a imaginação às vezes não está muito forte. Então, o aplicativo, ele tem as expansões, tá? Então, esses cubinhos que eu tenho aqui, um é sobre viagens, voyages, e o outro é o actions, são ações. Óbvio que você não se limita a falar só sobre o assunto que está aqui, ele mostra mais coisas relacionadas àquilo, né? Ações, mas você não precisa falar apenas com verbos, por exemplo, construir, o que vocês estão vendo aqui? Cair. Você pode falar sobre obra, queda. Você pode falar da queda do dólar, entendeu? Então, o tema é um mero... é meramente ilustrativo. Óbvio que facilita você falar sobre esse tema, mas não precisa se limitar. Então aqui a gente tem sobre viagens. E aqui eu já consigo pensar, como a gente falou na live passada, em João e o Pé de Feijão. E você pode falar sobre a origem do feijão, entendeu? Então não necessariamente você vai falar só sobre viagem, uma viagem que você fez ou alguém que vai viajar. Talvez não nem toque no assunto viagem, ok? Mas ele ajuda. Se você quiser pensar nesse tema, ele é estimulante para esse tema. Então, no aplicativo, você tem todos os tópicos. O primeiro, que é o laranjinha, o original, ele custa R$6. Aí você baixa e ele já vem com esse primeiro. Os seguintes,
também são pagos. Então, esses dois primeiros, que são os que eu tenho na caixinha, eles custam mais R$6 cada um. Agora, os seguintes, por exemplo, aqui eu tenho Clues, esse roxinho aqui. Esses seguintes, eles são 3 cubinhos novos. São só 3 cubinhos. E aí, esses 3 cubinhos, cada um com suas 6 faces, né? Então, você tem 18 novas imagens aí, 18 novos dados. Esses cubinhos extras são 3 e pouco, 3,80, 3 e alguma coisa cada um. Então, voltando lá. O nome do aplicativo, Rory Story Cubes. Você pesquisa Story Cubes e consegue encontrar, ok? Ele custa R$6. Existem alguns aplicativos, algumas pessoas me mandaram prints de alguns aplicativos semelhantes que são gratuitos, tá? Não precisa ser o original, não tô ganhando patrocínio nenhum aqui com isso. Então, o importante é você trabalhar a contação de história, e isso aqui é uma ferramenta. A gente vai falar de outras ferramentas para contação de história nas próximas lives. A gente vai encerrar aqui hoje os cubos, mas a conversa continua, tá? Por mensagem. Mas nas próximas lives a gente vai falar de outras ferramentas para contação de história. Outros jogos, outros aplicativos, outras coisas. Então, esse aqui é o Story Cubes, ok? Custa R$6. E aí, cada expansão você vai comprando também, desbloqueando. Então, no fim das contas, ele sai caro, tá? Mas sai mais barato você comprar o aplicativo do que você comprar uma caixinha dessa, por exemplo. Aí depende do objetivo que você quer alcançar. Pode ser que o aplicativo sirva melhor para aquela turma, ou se você não estiver usando em sala de aula. Você pode tirar foto, enviar foto para galera por WhatsApp. Ó, tem uma câmerazinha aqui. Então, ele tem alguns usos interessantes que o cubinho... Não que o cubinho não tivesse. Você pode jogar os cubos e tirar uma foto e mandar também. E o cubo físico tem outros benefícios também que o aplicativo não tem, que é a parte de sentir, né? A construção dele na vertical, como a gente estava falando na outra live, que você pode jogar os cubos. Ai, caiu no chão. Vai ficar. E construindo a história na vertical, entendeu? Coisa que no aplicativo você não teria. Então, dependendo do seu objetivo aí... gente, tomara que um gato não come... Não, tá tranquilo. Caiu no chão o cubinho aqui. Então, depende do seu objetivo, o cubo físico ou o aplicativo vai ser mais útil para você. Eu gosto de ter os dois para poder usar em diferentes oportunidades, né, com diferentes contextos. E deixa eu ler aqui. Bia, eu trabalho 100% online. Qual seria a forma mais interessante? App ou os cubos físicos mesmo? Eu acredito que para trabalhar online, o app. Porque você pode ter, a pessoa pode ter também. Não é uma coisa muito cara para um aluno particular comprar si e ele achar interessante, né? Então, pode ser que ele na primeira aula você use, ele vê, ele acha interessante e ele decida comprar. Então, não sei se você usa o seu celular para fazer a chamada, como eu estou usando aqui. Eu estou tendo que usar o celular do meu marido para poder fazer essa chamada, essa live, para ficar com o meu celular à disposição aqui com o aplicativo, entendeu? Então, se você estiver usando o seu celular para fazer a aula, aí você não teria como ficar com o seu celular no aplicativo, então talvez o aluno seja interessante, não é uma coisa muito cara. Mas os cubos físicos também dá para usar. Aí você teria que posicionar eles de alguma forma que o seu aluno visse. Então, você jogou os cubos, rolou todos eles. Depois você vai pegando e botando aqui dentro da caixinha e mostra para ele a caixinha. E aí ele vê e cria a história. Dá para usar os dois, ok? Mas o cubo, a ideia de rodar, de ver rodando, de tocar, eu acho que funciona melhor com um presencial do que com o online, que não tem essa necessidade do toque, né? Então, o aplicativo eu acho que seria mais simples. Você roda, tira a foto, organiza na grade, tira a foto, manda. Compartilha na tela da aula, entendeu? Com zoom, exatamente, com zoom.
Então, você compartilha, você tira uma foto, bota no seu drive, você já pode deixar isso preparado antes da aula ou rodar na hora para o aluno ver e compartilha a tela com ele, para ficar mais fácil de visualizar. Ainda mais que no Zoom você tem a opção de espelhar a tela, né? No celular eu não consigo fazer isso, então tudo que vocês estão vendo aqui tá ao contrário, né? Tá espelhado. No computador você consegue, no aplicativo, espelhar a tela, mas fica mais fácil de ver se você compartilhar do que se você fica vendo, do que se o aluno vê por vídeo, entendeu? Aqui às vezes não foca, ó, tá vendo? Tá desfocado. Então eu acho que o aplicativo fica mais fácil de você fotografar, mandar, compartilhar a tela, entendeu? E tem essa facilidade também, se o aluno quiser adquirir, não é tão caro. E tem essas opções gratuitas aí de aplicativos. Eu vou fazer o seguinte, me mandem no direct, quem já me mandou, me manda de novo. E quem souber de mais opções gratuitas de aplicativo, porque opções gratuitas do Cubinho a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu já enviei na primeira newsletter, mas a gente ainda não chegou a conversar sobre. Eu só preferi mandar logo para vocês já terem um material para usar na sala de aula gratuito. É só imprimir, recortar, pintar, colorir com seus alunos ou em casa e levar para a sala de aula. Mas aplicativos gratuitos existem alguns, eu tenho Android. Então eu não tenho como ver opções de iPhone, entendeu? Quem souber, me manda os nomes, eu faço um compilado, mando na próxima newsletter. Mesmo que não dê tempo de mandar dessa semana, eu mando nas próximas ou compartilho no Instagram, ok? Então, sempre que vocês tiverem sugestões, pode me mandar que eu lanço na newsletter, compartilho. Quanto mais material a gente tiver gratuito para a sala de aula, melhor, né? A gente poupa tempo, poupa dinheiro, o professor já gasta tanto dinheiro com material, principalmente quem dá aula para educação infantil, né? Que às vezes não dá tempo de pedir para comprarem, e aí a gente mesmo vai na Calunga e ia comprar um trocinho e sai com 30. Então, qualquer opção gratuita que a gente tiver ajuda, é melhor. Mas esse aplicativo aqui, que é o oficial, R$6, ok? Então, voltando de onde a gente estava, minha memória é bem ruim, eu tive que assistir essa live ontem para poder lembrar exatamente onde a gente parou e agora eu já esqueci. Foi no ponto 16, no 16º uso do aplicativo, mas se eu acabar me repetindo aqui, aceitem, tá? É bom para quem não assistiu a live passada. Então, tá calor aqui, mas se eu abrir a janela vai ficar um barulho lá de fora. Tô aprendendo a fazer esse negócio de live ainda, tá, gente? Se eu ligar o ventilador vai ficar barulho, se eu abrir a janela os vizinhos estão berrando. Então, se o som estiver abafado, me avisa, que aí eu consigo, abro um pouquinhozinho só a janela para não fazer muito eco, ok? Então, vamos lá. 17º uso dos Story Cubes, voltando do ponto que a gente parou, agora dando continuidade. Jogue os cubos numa área aberta, num jardim, num quintal, num pátio da escola, do lado de fora da sala de aula ou dentro da sala de aula, se você abrir um espaço, né, botar as cadeiras pro canto e tiver um espaço mais aberto na sala de aula. E o jogador tem que pular, ou andar de costas, ou rastejar, ou engatinhar, ou pular de um cubo para o outro conforme eles vão criando a história. Gente, eu já consegui imaginar as crianças loucas e isso aumentando a vontade delas de criar essa história pelo estímulo motor, pelo estímulo físico, entendeu? Então isso seria uma atividade para quem trabalha com língua estrangeira, Total Physical Response, né, TPR, onde eles têm, para tudo que eles fazem, eles têm um movimento. Então, para criar essa história, ele tem que ir pulando de um dado para o outro, ou pula um, rasteja outro, corre outro. Você pode ir alterando e trabalhando também com esse vocabulário de movimentos e trabalhando também com o desenvolvimento motor dessa criança, dependendo da faixa etária que ela tiver,
esse aprendizado de movimentação, né, essa coordenação motora, pode ainda ser um desafio. Então você está trabalhando, na verdade, várias habilidades aí ao mesmo tempo e fazendo a história se tornar mais estimulante e mais divertida. E aí você trabalhar com os dados, aqui tem que ser os dados físicos, tá? Não dá para ser o aplicativo, porque você tem que jogar eles num espaço aberto, que você tem espaço, né, para eles ter distância entre um dado e outro, e a criança ir pulando, ou correndo, ou rastejando, ou engateando, ou andando de costas. Toma cuidado, tá? Ou andando de costas, você pode ir guiando, a turma pode ir falando para onde ela tem que ir. Então vai para a esquerda, para a direita, você pode vendar também. Várias ideias aqui, várias possibilidades de associar um movimento com a criação da história. E aí você pode jogar 3 dados para não ficar muito complicado, claro, que todos eles vão querer participar, então se cada um demorar um tempão para construir uma história, mesmo que eles construam a história juntos, eles vão querer participar da parte ativa. Então, talvez pensando em outras modificações aqui, adaptando essa atividade. Cada aluno começa de um ponto diferente. Então você joga todos os dados e posiciona um aluno em cada dado e eles têm que se encontrar e criar uma história com aquele dado que ele pegou. Pode ser também uma outra possibilidade. Estou tentando abrir o leque aqui. Então cada dica dessa, gente, esse artigo tem 20 dicas, mas cada dica dessa, olha quanta ideia já surgiu aqui. E isso é só a minha cabecinha 10h30 da manhã, tá? Não sei se está sendo criativo o suficiente, porque ainda tá cedo, ainda nem tomei meu café direito. Mas vão pensando aí, me mandando ideias mais criativas para essa forma de jogar. Cada forma de jogar a gente pode adaptar e criar mais 5, 10, 15 formas daquela ideia, ok? E para quem não tem a possibilidade de abrir um espaço, de ter um espaço aberto, né? Quem não tem um espaço aberto à disposição, como é que a gente poderia fazer? Alguém tem alguma ideia? Para quem trabalha em espaço mais limitado, uma sala de aula menorzinha ou sala de aula particular com, né, para um aluno só, como é que poderia trabalhar nessa movimentação, esse estímulo motor? Principalmente com criança, mas não só para criança, tá? Adulto também vai gostar de... Por mais que no início o adulto seja chato, de não querer levantar, né? Preguiça, mas durante a atividade eles vão ver que a associação do movimento físico com o trabalho mental que eles estão fazendo aí, cognitivo que eles estão fazendo para criar essa história, ajuda, até ventila mais o cérebro, gente, de verdade. Então vão me dando ideias aí para quem não tem muito espaço para fazer essa atividade, porque eu não quero que... Óbvio que aqui tem 20 dicas, talvez dessas 20, 3 vão ser as melhores para a sua realidade, para o seu contexto, mas a ideia aqui é que cada dica dessa possa ser aproveitada de alguma forma. Até porque professor geralmente não tem apenas um contexto, né? Hoje em dia tá tão difícil que a gente acaba tendo que trabalhar em vários lugares diferentes, ou ou particular, e cada aluno é num lugar diferente, então em cada um você tem uma possibilidade de um tamanho, né? Um espaço, uma realidade, mas para quem realmente não tem esse espaço aberto, esse espaço mais amplo, dá dicas aí do que vocês acham que seria possível, ok? Vamos ver quem chegou. Chegou Adonai, chegou Breast Tissue Real Chapter, meu time, Stefan, hi, chegou Clarissa, Fernanda, quem mais chegou? Nokel777, who are you? Daisy, Renata, Brulens, quem mais chegou? Elu chegou tem um tempinho. Line, oi todo mundo, gente. Eu falo muito, eu vou demorar para conseguir ver tudo que vocês estão falando, porque eu vou falando aqui, senão a gente não consegue terminar e eu vou ter que ter a parte 3. Quem me conhece sabe que eu falo demais. Então, mas é bom que a gente vai... Não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar. Se eu não estiver fazendo sentido, me avisem, tá?
Porque eu vou, o fluxo do pensamento, daqui a pouco quando eu vejo, só eu tô entendendo o que eu tô falando. Então, é um desafio pessoal meu em sala de aula, de não me deixar levar pelas 500 mil ideias que vão surgindo na hora. Então, continuando aqui. Jogar os cubos e ir andando, pulando, engatinhando, correndo, de um em um fazendo a história. Com poucos cubos, com muitos cubos. Se você tiver um espaço realmente grande, se você tiver um jardim, você pode jogar mais de um set de cubos. Então aqui a gente teria 18 cubos nesses 2 sets e fazer até uma caça aos cubos. E aí quantos cubos você conseguir achar é a quantidade de itens que você tem que incluir na sua história. Entendeu? Então, você achou 2 cubos, você vai criar uma história com aqueles 2 cubos. Você achou 5 cubos, você tem que criar uma história com aqueles 5 cubos. E transformar isso num desafio, talvez de alguma forma ter algum tipo de estímulo para quem... Porque eles vão ficar desmotivados já, se eu conseguir achar 10 cubos, eu não vou conseguir fazer uma história com 10 cubos. Vai sim, a gente te ajuda, trabalha em grupos, trabalha em duplas, colaborativamente, pode separar em 2 times, e aí o time que conseguir criar essa história com mais cubos vence, ou não ter esse aspecto competitivo, mas esse aspecto colaborativo dentro dos times, para eles não se sentirem intimidados por essa possibilidade de criar uma história com muitos cubos, com muitos aspectos, dependendo da idade que você está trabalhando. Isso realmente não vai ser fácil. Então, tudo aí vai de acordo com o seu espaço, o seu público-alvo, a faixa etária que eles estão, quanto tempo de aula você tem, né? Porque se não der tempo também de criar aquela história, por mais que você possa pedir para eles fazerem em casa, às vezes o ambiente da sala de aula estimula mais a criatividade para ele criar uma história ali do que ele em casa sozinho. Ele pode ter mais dificuldade por não ter os colegas junto para ajudar. Então, fazer dentro de sala de aula ajuda nessa parte criativa. E não precisa usar todos os dados, mas dá para fazer também essa caça aos cubos. Vamos lá. Uso 18. Então, 18º uso dos cubos. Vocês entenderam esse 17º? Tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o 17º uso dos cubos? Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu estou recebendo algumas solicitações para participar do vídeo ao vivo. O que é isso? Você vai dividir a tela comigo. A sua câmera vai começar a te filmar e você vai participar da live aqui comigo ao vivo. Então, não sei se é isso que vocês querem, porque eu estou recebendo algumas solicitações para participar do vídeo e talvez vocês não saibam o que é essa função do Instagram, ok? Eu tava pensando, quando eu pensei em fazer essas lives, eu tava pensando em ser exatamente assim, da gente começar a brincar e vocês me mandarem solicitação para participar do vídeo ao vivo comigo e a gente criando história na hora. Só que 10h30 da manhã, gente, eu estaria de pijama assistindo essa live se eu não estivesse aqui fazendo a live, né? Eu estaria super de pijama na minha cama assistindo essa live. Então, eu não pediria para participar desse vídeo se eu estivesse assistindo, porque eu não estaria apropriadamente vestida, maquiada, de cara lavada, para participar desse vídeo ao vivo. Mas eu tava pensando em começar a fazer daqui pra frente em alguma live que tenha necessidade dessa interação mais imediata, porque vocês estão interagindo comigo pelo chat, mas às vezes eu demoro para receber. Quando eu assisti a última live, eu vi que vocês estavam mandando coisas bem na hora que eu estava falando, mas pra mim só chegava bem depois. Então, às vezes eu ficava esperando alguma resposta aparecer e vocês já tinham mandado várias. Então, são coisas que, às vezes, a minha conexão, o fato da minha conexão estar sendo consumida pela gravação da live, e aí os comentários estão demorando um pouquinho para chegar e essa interação face-to-face seria mais rápida se a gente estivesse dividindo a tela. Mas como eu acho que vocês não estavam preparados para isso,
Vamos deixar para as próximas, mas fica a dica aí. Quem quiser participar, quem tiver a fim de dividir a live comigo e quiser trazer uma ferramenta para o storytelling que eu não conheça ou que eu conheça, mas que você tenha experiência nessa ferramenta, me manda um convitinho. Ah, Bia, eu uso bastante a ferramenta X com storytelling. E aí a gente faz uma live e você fala sobre essa ferramenta e a gente vai criando história na hora, ok? Então é bom pra gente aumentar a quantidade de ferramentas diferentes para storytelling, porque a gente sabe que as coisas enjoam rápido, né? Você fica naquele hype de descobrir os cubos, aí eu quero levar os cubos na próxima aula, e aí você leva, aí não dá muito certo, aí você comprou um negócio à toa. Entendeu? Então, ter outras formas de usar, daquela forma não deu muito certo, mas também não vai usar de uma outra forma logo na aula seguinte, porque senão o aluno vai começar a pegar ranço desses cubos, entendeu? Então, é bom a gente ter várias ferramentas diferentes para ir trabalhando e o aluno talvez nem sinta que está fazendo uma história, que está contando uma narrativa, porque tem gente que não curte muito mesmo. Então, tem que ter algumas formas mais leves de fazer isso. Então, quem tiver alguma sugestão, pode me enviar e a gente agenda aí uma colaboração. Vai ser bem legal. Então, continuando aqui, 18ª forma de usar. Ao invés de uma história longa, tá vendo aqui o artigo? Ao invés de uma história longa, role os cubos e tente dizer a menor frase gramaticalmente correta que você conseguir usando todos os cubos. Difícil isso, hein? Novamente. Ao invés de uma história mais longa, role os cubos e tente tente dizer a frase mais curta e gramaticalmente correta que você conseguir usando todos aqueles cubos. Pontos extras se fizer sentido lógico, porque você pode conseguir fazer uma frase gramaticalmente correta, mas que não esteja fazendo muito sentido lógico, né? Que não esteja muito coerente, muito compreensível. Por exemplo, usar os cubos e dizer, vamos lá, tem um exemplo de frase aqui. Enquanto o sol estava nascendo acima do oceano, o polvo... Gente, eu tô tendo que traduzir aqui, porque o artigo tá em inglês e tá muito cedo ainda pra minha cabeça fazer isso, tá? O polvo... Depois quem já recebeu a newsletter, acompanha comigo aqui no artigo. É o artigo das 20 formas de usar os cubos, eu tô na 18ª, tá? Então acompanha aqui, me ajuda aqui nessa tradução. Então, enquanto o sol estava nascendo assim, por cima do oceano, o polvo... não tomou café da manhã, ele pulou o café da manhã para nadar por cima do mar de cogumelos procurando por seus óculos. Mas eles estavam na tenda, na barraca, com esse mapa. Foi uma frase feita que não fez sentido algum. Se alguém conseguiu entender essa frase, pode ser culpa da minha tradução, ou é uma frase que é a frase mais curta, gramaticalmente correta, mas que não está fazendo muito sentido lógico. Então, talvez o desafio aqui seja justamente conseguir unir esses pontos, né? Tem um polvo, tem um sol, tem cogumelos, tem um mar, e fazer isso se conectar de uma forma que realmente exista, que realmente faça sentido. E fazer a frase mais curta, a história mais curta possível, com todos aqueles dados. E aí, obviamente, se você jogar 9 dados, vai ser bastante coisa. Então, eu, nessa forma de jogar, usaria 3 dados, entendeu? Com esses 3 dados, você tem que fazer a frase mais curta possível, a história mais curta possível, que faça sentido. Porque aí eu acho mais fácil fazer sentido, lógico, do que com muitos elementos distantes. E aí, obviamente, que nesse ponto, você tá com um desses sets temáticos, vai ser mais fácil conectar as ideias, porque eles todos giram em torno do mesmo tema. Então, eu não usaria, por exemplo, o original, que é esse aqui. Porque esse aqui tem
itens muito distantes um do outro, né? Tem uma lupa, tem um celular, tem um pé, uma torre, um livro, uma fonte, uma fechadura. E não que não seja possível conectar, mas eu acho que facilita, pelo menos da primeira vez que você fizer essa funcionalidade, você usar um dos dados temáticos. Então, por exemplo, medieval. Tem os dados medievais aqui. Vamos rodar e organizar. Ó. Vocês estão conseguindo ver? Tem um dragão. Ai, putz, tirei. De novo. Tem uma ovelha. Tem um... O que é isso? É um orc? É um ogro? É o Shrek? Tem um Shrek. E uma barraquinha de alguma coisa. É uma barraquinha ali de alguma coisa. Então, vamos lá. Faz aí, gente, uma história que conecte esses 3 pontos na frase mais curta e gramaticalmente correta possível. Em português mesmo, vamos lá. O Shrek vendeu sua ovelhinha para comprar comida na barraquinha. O orc foi na quitanda comprar ovelhas para o jantar. Ok. Possível. A gente não come ovelhas no jantar, né? Mas o orc talvez coma. Então, pode ter essa discussão. Isso pode gerar um debate também do que está errado nessa frase, o que não está fazendo sentido, o que não é real aí, nada, né? Porque não existe orc, mas o que não está tão verossímil assim. Trabalhar essa ideia de verossimilhança também é bem legal. E gerar depois uma comparação das histórias e ver qual poderia ser transformada num filme, qual poderia ser continuada, qual dessas histórias curtas poderiam ser alongadas e trabalhadas mais a fundo, qual é a mais criativa ou qual é a menos criativa, qual fez menos sentido, qual é a história mais louca, né? Você pode transformar isso também no contrário, em vez de fazer a frase que faça mais sentido, quem consegue fazer a frase mais louca, mais nada a ver, nonsense possível. E aí eu acho que eles vão ficar bem estimulados. E aí nesse ponto é legal misturar os sets aqui. No aplicativo você consegue fazer isso, tá? Você seleciona aqui quantos dados você quer usar. Então vamos usar 9 dados. Eu quero 3 do medieval, eu quero 3 dos animais, animalia. E 3, esses pequenininhos são 3 dados, tá? Então, eu tô usando todos os dados desse set. E 3 intergaláctico. E aí você consegue ver que cada um tem uma cor. Tá vendo? Aí o original ficou marcado também. Eu não quero o original. Desmarco o original. Então, ó, a gente tem 3 cores aqui. Tem o azul, que é o intergaláctico. Tem o verde, que é o animalia. E tem o rosa, que é o medieval que a gente estava usando. Então, continua aqui o ogro, a quitandinha. E agora tem um negócio aqui que eu não sei o nome. Bola de espinhos, né? E outras coisas para você conectar aí. Tem um tigre, tem um tubarão, tem mosquito? Não, são pegadas. São pegadas aqui. Aí tem um satélite, tem a galáxia e tem uma... como é que chama isso, gente? Uma coisa para ativar aí esqueci o nome disso. Acontece na sala de aula, tá? Os alunos vão esquecer o vocabulário. É bom que essa live é bem real, né? Pelo menos eu me sinto um aluno aqui, que na hora não vai lembrar da palavra. E o bom é que no português a gente tem expressões como negocinho, trocinho, trequinho, bagulhinho. E carioca, então, tem um repertório maravilhoso de substantivos para coisas indeterminadas. Alavanca, Sandro, alavanca, perfeito. Gente, eu nunca ia lembrar. Alavanca, tem aqui uma alavanca. Eu tava lembrando, sabe o que? Manivela, não tem nada a ver, né? Manivela. Não, é uma alavanca mesmo. Caixa registradora? Onde você tá vendo caixa registradora? Aí, minha mãe também pensou em manivela. Será que é de família? É alavanca. O que é uma manivela? Não é um trocinho que você fica girando? A alavanca você puxa, né? Essa é a diferença? Acho que é. A alavanca você puxa, a manivela você gira. Então, esse aqui, no caso, é uma alavanca, ok?
E aí, pronto, faz aí a história juntando quantos dados você conseguir da forma mais curta e gramaticalmente correta possível. Ou da forma mais louca possível. Ah, a caixa registradora foi outra ideia, legal. Com esse dadinho aqui. Gente, isso também é ótimo, tá? Você tá vendo uma coisa, a pessoa tá vendo outra, todas as ideias são válidas. Pode ser uma manivela também. Pode ser um ogro, pode ser um Shrek, pode ser um pé grande, pode ser um gigante, né? Várias coisas. As patinhas aqui, quem vê de longe, eu, quando vi, achei que fossem mosquitos. Mosquitos. Pode ser mosquitos também, ok? E aí, cada ideia fica com uma história diferente, porque cada grupo viu uma coisa diferente ali. Então, gostei dessa 18ª forma de usar os cubos. Vamos para a 19ª, porque eu não tô querendo passar de novo do tempo. Então, 19ª, role um cubo e veja quantos sinônimos você consegue falar, você consegue pensar. Ou se a figura não trouxer essa possibilidade de sinônimos, você pode listar itens na mesma categoria ou itens relacionados. Então, vamos pegar aqui um cubo de exemplo. Vou rolar um cubo aqui, sorte pegar. Saiu aqui o corvo, o pássaro. Então, a gente pode pegar sinônimos para pássaro. Então, ave, o que mais? Animal voador, né? Não tem muito sinônimo, mas a gente pode falar itens dessa categoria. Então, nomes de pássaro. Corvo, sabiá, canário, calopsita, papagaio, arara, águia, gaivota, pelicano, possibilidades. Ou itens relacionados, então pode ser, animais relacionados, então qualquer animal, ok? Itens da mesma categoria ou itens relacionados. Itens relacionados aqui também, o que eles comem, onde eles vivem, ações que eles fazem, habilidades que eles têm e qualquer outra coisa relacionada a esse cubinho aqui. Então essa é uma forma mais rápida, eu achei parecido com aquele 10 fatos sobre, que a gente viu na outra live. Fale 10 fatos sobre pássaros. Só que aqui ele é menos fato, né? Aqui você não precisa saber um fato, uma curiosidade sobre ele. Você só vai listar palavras que tenham a ver, coisas que tenham a ver, que sejam relacionadas a isso. Isso ajuda muito a aprofundar num certo grupo lexical, num certo grupo de vocabulário que você está trabalhando, aprofundar no que tem em volta daquilo e de conhecimento prévio que os alunos podem ter também, que facilita na hora da construção de uma história que pode ser uma etapa posterior a essa, né? Você pode já fazer esse brainstorming, que eu acho que essa forma de usar é bem brainstorming. E dali o aluno já tira o local onde a história vai se passar, outros personagens que podem estar relacionados, ele já vai ver tudo que está relacionado àquilo pode entrar na história. Então facilita também, se você tiver intenção de construir uma história depois. Ok. Então vamos para a 20ª forma de usar os cubos. Chegamos ao fim da lista, mas isso não se esgota aqui, tá? Vamos lá, 20ª. E eles viveram felizes para sempre. Conte a história de trás para frente. Gente, essa forma parece fácil, mas é bem difícil. Então, você pode jogar os cubos, eles vão ver os cubos em linha e aí você começa do último para frente. É mais fácil, acredito assim, que seja assim, do que se você trabalhar com a grade. Então, você não precisa ficar só com a grade aqui, tá? Você pode arrumar os dados como você quiser. Ó, um em cima do outro. Não precisa ter os dados físicos, pode ser o aplicativo. Um em cima do outro e aí você começa a história de trás para frente. Então você começa com viveram felizes para sempre e volta e vai voltando a história. Depois, se você quiser, você pode inverter e aí começar a história de frente para trás direitinho. Ou trocar o final e agora é outra história. Ou trocar o início e agora é outra história. Então, você pode usar bastante dado, pode usar 2, 3, 5, dependendo também
da faixa etária e do nível de proficiência que eles tiverem na língua ou do tempo que você tiver de aula, e ir fazendo essa história de trás pra frente, que é bem legal, dá um outro ponto de vista para a história. Então, gente, essa foi a listinha das 20 formas de usar os dados que eu tirei do artigo que eu já enviei na newsletter e vou enviar de novo para quem não recebeu. Deixa eu ver aqui os comentários que apareceram para mim agora. Manivela fecha e abre. Tem razão. Manivela fecha e abre. Então, a alavanca não abre. A alavanca pode abrir também. A alavanca, você pode abaixar a alavanca para abrir uma porta, né? Mas ela ativa alguma coisa, acredito, então, que seja essa a diferença. Ou não tem diferença nenhuma, são sinônimos. Eu aprendi aqui uma palavra nova. Então, gente, vamos continuar fora da lista agora. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu achei pela internet. Então, os cubos para imprimir, você pode colorir com os alunos e botar numa folha mais grossinha por trás, né? Reforça com uma folha mais grossinha, colore com os alunos, imprime e joga. Então, possibilidades aqui gratuitas e ready to use, prontas para usar, para fazer esse uso dos dados também de uma maneira mais construtivista. E tem esses dados que são do site... Cadê, gente, a fonte? Ó, já enviei esses pela newsletter. Na newsletter eu botei a fonte, que agora na impressão aqui não tá escrito. Na newsletter tem a fonte, tá? Esses dados, eles têm coisas escritas também. Então, além de ter uma imagem de fundo, eles também têm coisas escritas. Ele é um pouquinho maior do que aqueles. Então, ó, era medieval, pré-história. Eu relaciono isso aqui facilmente com aula de história, aula de ciências, aula de geografia, aula de filosofia, aula de sociologia. Futuro muito próximo, futuro distante. Aqui tem um pouco de tudo, ó, um pouco de tudo. E esses aqui estão em inglês, mas é uma ideia, se você quiser fazer em português, é uma ideia essa função aqui. E aqui embaixo ele vem dizendo quando. Então a sugestão é para você usar esses dados no quando, né, na construção do tempo da história, de quando ela se passa. Mas não necessariamente você precisa usar como um quando, você pode usar como um onde também, um local, né? O local é a pré-história. Então pode ser o local, pode ser o momento, pode ser os personagens. Então se a história se passa na pré-história, os personagens têm que ser condizentes com aquela época e aí a história já toma um rumo diferente. Então esses dados aqui não são dados para você usar com imagens específicas como esses aqui são, que você tirou a chave, então você vai incluir aquele item na sua história. Esses dados são mais de contextualização da história, ok? E tem outros nessa mesma linha, aqui do Lalelilolu Studios, ok? Cubos de história, esses aqui são sobre clima, ó, clima. E aí você pinta, recorta e imprime. A escrita vai aparecer espelhada mesmo, por causa do celular. Mas eu tô lendo justamente para vocês poderem entender. Então aqui, ó, tem clima, personagens, paisagens, ó, galera de geografia aqui. E você pode criar outros. Então, ideias para você expandir, né? Multiplicar, fazer outros sets temáticos aqui. Esses aqui são mais, não só temáticos, né, mas são de partes da história diferentes. E além desses dados para imprimir, tem duas folhinhas aqui que eu encontrei que são maravilhosas, são geniais para primeira vez que você usa
ou para uma turma que você queira uma atividade mais estruturada, porque esses cubos são maravilhosos, mas eles facilmente caem na ideia de brincadeira. Então os alunos podem acabar achando que eles estão brincando e não levarem a sério que eles têm que produzir um texto, ou que eles estão trabalhando um vocabulário, ou que eles têm que falar inglês, se você estiver trabalhando na língua estrangeira, que eles têm que falar francês, têm que falar espanhol, têm que falar a língua da aula. Isso pode acabar parecendo uma brincadeira sem muito propósito. Então eu gostei muito dessas duas folhinhas aqui, que são as seguintes, ó. Você rola os dados e posiciona eles aqui. Vai posicionando os dados que você rolar. Cada itemzinho desse tem uma frase para você usar na construção dessa história. Então ele já te diz mais estruturado o que cada item vai ser na história, e esse vocabulário, essas expressões de contação de história que o aluno pode não se sentir confiante ainda para usar, que ele pode não lembrar, não saber, ou se você estiver trabalhando justamente essas expressões, isso aqui ajuda muito, porque já está escrito. Então a primeira era uma vez. Era uma vez, e aí você vai posicionar o dado lá que você tirou. Era uma vez uma rainha que morava em, então número 2, que morava em, e aí você rola outro dado, vamos lá, rola outro dado, deixa eu pegar um aqui, que morava na selva, sei lá. Seu amigo, então número 3, seu amigo pássaro, nananana, e aí cria a história. Número 4, infelizmente, pássaro foi envenenado, não sei. E aí, não sei o que, não sei o que. Número 5, de qualquer forma, e aí, sei lá, deixou um ovo. Então, ele tem em cada item uma frase, e aí eles vão posicionando os dados aqui, e no final eles já têm a história quase escrita para eles, pronta, só para complementar, né, cada item. Então, o trabalho narrativo escrito ou oral que eles têm que fazer, aqui fica muito mais guiado e facilitado mesmo, né, na questão da língua e na questão criativa também. Para eles entenderem que a história começa com era uma vez, e ali no meio tem que acontecer um conflito, e aí perto do final você tem o clímax, e aí você tem o final, feliz ou não, né? A conclusão, a recompensa. Então, no último ele tem finally, finalmente. Essa folhinha aqui, ela tá em inglês. Vou enviar na newsletter, mas ela segue de ideia para quem não trabalha com inglês, tá? Para quem trabalha com português, pega a ideia, faz em português no Google Docs ou no Word, imprime ou compartilha com eles, e você já tem uma atividade bem mais estruturada em termos de língua para trabalhar com os cubinhos, ok? A segunda folha, ela é um pouco mais extensa, tá vendo? Você vai jogar os dados e vai posicionar eles aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Então, são 9 dados. Você não precisa usar os 9, mas essa folhinha aqui, ela tem 9 espaços. Se você decidir usar só 3, tudo bem, não tem problema. Não precisa deixar de usar a folha por causa disso. Mas ela tem espaço para os 9. E aí, você vai escrevendo nas lacunas o que é cada cubo. Entendeu? Então, a primeira parte... Então, aqui já tem a separação dos parágrafos, ó. Parágrafos já separados, da mesma forma que esse. Mas esse aqui, ele trabalha com prompts, né? O que a gente chama em inglês prompts, em português, o que significa prompts? Comandos, não sei. Ó, então aqui já tem o parágrafo mais estruturado e eles vão só preencher as lacunas. Isso facilita muito, gente, não é só para criança não, para adulto também isso facilita muito. E o melhor é que com uma folhinha dessa, você no fim da aula já tem uma redação feita. Você já tem uma redação feita, isso já pode ser um trabalho com nota, você já pode ter elicitação, Sandro, maravilhoso. Então você está elicitando ali o que eles estão vendo, comandos, e você vai trabalhando isso. Isso pode ser feito colaborativamente. Então você pode ter essa folha aqui projetada e cada aluno vai jogar um dado e completar uma dessas lacunas.
cada aluno completa uma lacuna, ou cada grupo fica responsável por um parágrafo. E no fim você já tem uma redação pronta, uma narrativa escrita, uma produção que pode depois se concretizar num vídeo, pode ser encenada, pode ser reescrita, eles podem fazer versões da mesma história, você pode pedir para eles trocarem o final, podem pedir para eles... Agora você vai escrever o outro parágrafo. Se você começou com, se o seu grupo escreveu o primeiro parágrafo, agora o seu grupo vai escrever o último. E a gente troca usando os mesmos elementos que foram sorteados, então os mesmos dados. Ou vamos construir uma outra história e aí rola novos dados. Ou, esse parágrafo aqui no meio não está fazendo muito sentido. Rola os dados de novo só para esse parágrafo aqui, mas mantém o restante da história. E aí pode ficar uma coisa mais maluca ou mais coerente, entendeu? Então essa folhinha aqui é muito legal. Ela já tem tudo estruturado e eles só tem que ir incluindo o vocabulário. Isso aqui pode ser uma questão de prova, gente. Facilmente você pode botar isso como uma avaliação. Já ter ali as imagens, não necessariamente eles vão rolar o dado na hora, mas você já selecionar quais são as imagens e eles terem que completar a história. Pode ser uma prova de redação, pode ser uma questão na prova de português, de língua, ou de história, ou de filosofia, ou qualquer coisa do tipo. Então, ele começa com Era Uma Vez e acaba com Viveram Felizes para Sempre. Mas você não precisa usar essa estrutura de narrativa se você não quiser. Você pode pegar essa folha como ideia, redigir ela de outra forma, usando a língua que você quer usar, usando as estruturas que você trabalhou com eles, usando as expressões que você está trabalhando com eles. E não necessariamente você precisa fazer essa narrativa clássica de Era Uma Vez e Viveram Felizes para Sempre. Pode não ter final feliz, pode não ter mocinho, bandido, pode ser uma versão atualizada, mais moderna, de uma história que já existe ou uma história completamente nova, inventada. Pode trabalhar com essa estrutura na construção de uma música, né? Pode trabalhar com essa estrutura na construção de uma piada. Pode trabalhar com essa estrutura na construção de uma história em quadrinhos. E você tem aqui o roteiro e depois você vai fazer a história em quadrinho a partir daquilo. Você tem aqui o roteiro e vai fazer um clipe, um vídeo, um filme, um cinema mudo, um fantoche, teatro de fantoches, ou teatro live action, né? Uma performance. Isso pode servir de ponto de partida para muitas coisas, muitos produtos, novos produtos a partir daquela folhinha estruturada. Então eu amei essas duas folhas, amei mesmo. Eu inclusive usaria as duas em determinados momentos da aula, uma primeiro e depois a outra, e aí você pode usar essa aqui que é mais... que já está mais feita, pré-feita, primeiro, e depois você usa essa daqui que é mais livre, que eles vão completar de maneira mais livre, mais criativa. Ou você pode começar com essa que é mais aberta a interpretação e depois trabalhar com essa que está mais estruturada para sair com um produto final, com uma redação já escrita, que já pode ser avaliada, já pode ser pontuada, já pode levar para casa corrigida e lançar a nota. Então, isso facilita muito. É uma história guiada. Facilita até para o professor que não sabe ainda como usar os dados ou que ainda não está se sentindo seguro para usar uma dessas formas mais livres e que é uma coisa um pouco mais estruturada, porque pode ter uma turma um pouco mais complicada, uma turma um pouco mais difícil em termos de disciplina mesmo, alunos que não vão tratar isso como uma atividade, que não vão tratar isso como algo que está servindo o propósito da aula, entendeu? Podem achar que isso é um joguinho, uma brincadeira sem muito contexto, entendeu? Então isso aqui pode te ajudar nesse contexto de alunos mais agitados, que precisam de uma coisa mais estruturada num primeiro momento, e aí de acordo com a confiança que você estabelecer neles, no primeiro uso desses dados,
Da próxima vez você pode usar eles mais livremente, você pode usar os dados numa forma mais gamificada, né? Mais jogável do que essa primeira que tem mais cara de tarefa, entendeu? Então, tem aí uma outra visão sobre os dados. Porque tem muita gente que me diz que, Bia, eu amei, eu adorei a ideia, mas eu não tenho tempo na minha aula porque eu preciso seguir com a matéria, eu preciso seguir com um calendário, eu preciso cobrir aquele conteúdo. E você pode cobrir o conteúdo que você tinha para cobrir aqui, usando essa atividade ou atividades parecidas com essa. Gente, a última folhinha que eu queria mostrar, a gente tem 20 segundos. Essa folhinha aqui eu vou mandar também na newsletter. Ela tem sugestões para cada dado. Esses dados aqui são do Actions. E aí tem palavras que os alunos podem usar para falar sobre aqueles dados. Isso facilita também no uso. A gente tem 10 segundos, eu queria me despedir e agradecer muito pela segunda etapa. E a gente se vê na próxima live no domingo que vem. Ai, gente, não gosto do final corrido assim, não. Ficou muito corrido. Ficou corrido de novo. Eu falo demais. Ainda estamos melhorando. Acho que dessa vez eu já melhorei um pouquinho, mas da próxima vez eu vou tentar ser mais breve, ok? Só para quem não pegou o finalzinho. Vou esperar a galera voltar aqui. Oi! Só para me despedir corretamente e para encerrar mais amarrado, que ficou muito corrido o finalzinho. Então, vamos lá. Essa última folhinha aqui, eu vou enviar na newsletter. Tem as imagens dos dadinhos do Actions, que são esses azuizinhos. E aí, para cada imagem, tem ações. Então, aqui, ó, entrar, tá vendo? Porta e o passado também desses verbos, para eles trabalharem com Once Upon a Time. Então, aqui você não precisa ter os dados também. Você pode recortar e eles sorteiam. Ou você pode usar isso aqui como folha guia, para quando eles estiverem jogando os dados reais, eles irem consultando aqui nessas folhas. Ó, tem muito. São 9 dados, cada um com 6 faces. Não sei fazer a conta aí de quantas imagens dá no final. Mas facilita muito na hora deles não entenderem o que é aquela imagem. Ou cada um viu uma coisa, mas aqui tem uma lista de sugestões, que você pode estender essa lista, mas aqui já tem pelo menos alguma sugestão para facilitar o uso. Então, essa é a última atividade que eu queria mostrar, o último material que eu queria mostrar. Vou enviar na newsletter também. E, então, queria me despedir direito agora com calma, sem estar ofegante, pro finalzinho, que a gente só tinha 10 segundos. Então, essa foi a segunda parte da nossa conversa sobre os Story Cubes. E não parem aqui, me mandem no privado, compartilhem comigo nos stories, me marquem, me enviem sugestões, tudo que vocês virem sobre os Story Cubes. Não assumam que eu já sei, por favor, me mandem qualquer sugestão, qualquer novidade, qualquer nova forma de usar ou forma diferente daquela mesma forma que eu já tinha dito aqui, uma adaptação, como você usou na sua realidade. Eu quero ver isso se concretizando. Isso ajuda muito a dar continuidade ao meu trabalho, saber o que está sendo aplicado, o que é aplicável e o que não é. Às vezes na nossa realidade aquilo não é possível de ser aplicado tão facilmente como parece, né? A gente sabe muito bem que dessas dicas, às vezes a gente vai numa conferência, assiste 20 palestras e uma a gente consegue de fato aplicar na nossa realidade. Então o que eu quero fazer é transformar essas ideias em realidade, não deixar isso morrer no cemitério das ideias, né? Como a gente chama. E todas as adaptações que puderem ser feitas para facilitar, para dar uma nova cara, me mandem, me marquem, ok? Isso faz o meu trabalho ser relevante e é a recompensa que eu tenho, assim, pessoal, por estar compartilhando o que eu tenho de conhecimento com vocês, unindo ao que vocês também têm de conhecimento e as novas formas criativas que vocês vão pensar
e me ensinar. Então vamos continuar essa conversa. Domingo que vem a gente vai falar de outra coisa, ainda no storytelling, mas é outra ferramenta. E eu queria que vocês já começassem a pensar o que vocês acham que vai ser. E manda pra mim nos comentários, tá bom? Beijo, bom dia, bom domingo, bom início de semana, que dê tudo certo. Tá chegando o Dia dos Professores, já deixo aqui meu parabéns pra todos nós. Beijos!